o acelerador das bênçãos. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, depois do 10 pulamos para 16. Glória a Deus. Todos encontraram? Já está na tela? Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Pedro, porém, se acostume a andar e se relacionar com porém de Deus. Porque quando Deus fala porém, sempre acontece alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava ou pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso, por isso que lhe acontecera. Pula para o 16. Pela fé, em nome de Jesus, é que este homem foi, que este nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Diga aleluia. Tem como abrir só um pouquinho o meu microfone? Que eu falo um pouquinho mais de perto. Isso, ei, som. Glória a Deus, amém. Eu não sei se você parou algum dia para fazer uma análise desse texto, ou se algum dia você parou para meditar nesse texto. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele ficava todos os dias, ele ia para a porta, porque num templo judeu, não podia entrar, eles não deixavam entrar, a pessoa ficava do lado de fora. E você imagina esse homem aqui, todos esses anos, segundo a Bíblia, falou que ele esmolava. Eu nunca tinha visto esse texto, que ele ficava esmolando. E a Bíblia relata a história desse homem que ele era coxo, ou seja, ele era aleijado. Mas aqui é importante você entender que ele era desde o dia que nasceu. Ele nasceu assim. Certamente, aquele homem estava naquele dia esperando apenas uma esmola. E eu não sei se você conhece, mas eu conheço gente que passou o dia de hoje esperando só uma esmola. Que isso, pastor? Só uma esmolinha. Ah, só uma besteirinha. É como você ouve o pessoal dizer aí no mundo: para mim já está bom demais, eu não merecia nem isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus não é Deus de esmola. O nosso Deus é um Deus de levanta e anda. O nosso Deus é um Deus que faz você saltar. O nosso Deus é um Deus que muda a história. Hoje, nesse exato momento, milhares de homens e milhares de mulheres estão sentados no mundo espiritual, na porta formosa, na expectativa de receber esmola. Fala para o seu irmão: eu não.
Eu estou com o acelerador das bênçãos. Mas, pastor, o que quer dizer? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? O acelerador das bênçãos é a troca na cruz. Que isso, pastor? Você está muito animado hoje, hein? O acelerador da bênção é a troca do Calvário. Você foi para o lugar dele e ele foi para o seu. Eu não sei se você parou para meditar nisso algum dia. Quando aquele homem parou para ver Pedro e João entrando no templo, a sua expectativa era apenas dinheiro, esmola. Como muitas pessoas, ele pensava que o seu problema poderia ser resolvido apenas com dinheiro. Uma coisa muito importante você guardar essa palavra de sabedoria. Sabe por quê que tem pessoas que nunca prosperam? Porque ela acha que a prosperidade está só no dinheiro. Ela fica correndo o tempo todo atrás do dinheiro. E nunca tem o dinheiro. Eu queria te ensinar uma coisa. Conexões, favor de Deus e amor de Deus é mais poderoso que dinheiro. Eu fui para um lugar incrível, extraordinário esse fim de semana, só por causa de conexão. Fala para o teu irmão, às vezes você não precisa nem ter uma lancha. Mas se tem conexão com quem tem, vai para Ilha Grande. Vendo ele a Pedro, Atos 3, 3 a 6, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Sabe que tem muita gente que deve ter falado assim, quem foi que pecou? Aliás, eu quero te ensinar uma coisa. Na antiga aliança, quando aparecia alguém enfermo, quando aparecia alguém aleijado, a pergunta era, quem pecou? Quem pecou? Pastor, essa é a pergunta da antiga aliança. Mas e qual é a pergunta da nova aliança? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, quando você encontrar, quando você bater de frente, seja numa Cracolândia, seja no Leblon, seja no seu trabalho, quando você encontrar alguém que está pedindo esmola, que está coxo, não manda palavra de acusação, não pergunta quem pecou. Olha, fala para ele assim, ó, você é precioso, caminha com Cristo, porque a palavra e a pergunta vai mudar. Ao invés de ser quem pecou, vai ser quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus. Você sabe o que me chama a atenção? O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Você viu o movimento que Deus está fazendo no nosso meio? Diga aleluia. Reunião Kids, gabinete, adoração, o povo envolvido, a palavra acontecendo, e eu tenho uma palavra para você. A advogada do dono do prédio ligando, pressionando, querendo assinar o contrato. E eu falando para ela, só mais um bocadinho, que eu tô indo até a última gota para ver se Deus não abre um negócio mais extenso. Diga aleluia. Amém. O Leandro já está falando que tem que pegar do lado e em cima. Porque acontece o seguinte, quem anda no acelerador, quem toma posse do acelerador de Deus, está sempre esperando um golpe de bondade. Como é que você tem saído de casa? Diga glória a Deus. Porque de repente só ensinaram para você a metade do evangelho. Qual é a metade do evangelho, pastor? É que Cristo pagou pelos seus pecados. Mas o evangelho completo, pastor, é claro que o sacrifício do Calvário, ele tem a sua plenitude. Mas vai um pouco além disso, para você poder refletir comigo hoje. Porque Cristo, além de pagar pelos seus pecados, ele te introduziu no reino e na riqueza.
Vocês não estão falando nenhum amém. Vocês estão... Fala pro teu irmão, não dorme aí não. Fala para ele, não dá não. Fala, hoje não. Fala, vou te catucar. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Deus virou as costas para Jesus para que hoje ele nunca vire as costas para você. Eu vou repetir. Deus Pai virou as costas para Jesus para que hoje ele nunca vire as costas para você. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Olha, na cruz, ele chamou o Pai de meu Deus para que eu e você hoje possamos chamá-lo de meu Pai. Eita, glória a Deus. Deus lançou sobre Cristo a maldição que era sua, para que você recebesse toda sorte de bênção que é dele. As trevas vieram sobre ele para que a luz resplandecesse em você. Pastor, fala comigo melhor. Me explica um pouco. Substituição e inclusão. Quando ele coloca você, quando ele vai para a cruz no seu lugar e no meu, ele exclui, ele arranca toda a miséria, toda a pobreza, todo o pecado e crava na cruz e paga o preço. Mas existe um ato contínuo junto com o ato desse sacrifício vicário. Quando ele é cravado na cruz, quando ele recebe toda a miséria, toda a pobreza, todo o pecado, ele introduz você na herança do reino. Pastor, explica isso para mim. A Bíblia diz assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? Quando eu olho o Carlinhos dando um testemunho do que Deus fez na vida dele, eu não tenho outra alternativa a não ser declarar que foi Deus que mudou a história dele. Roberta, quando eu vejo você entrar com a sua família aqui na igreja, eu não tenho outra alternativa a não ser declarar que foi Deus que operou na sua família. Não, pastor, mas ele batizou e não tem vindo. Você que pensa. A palavra está ecoando dentro do cérebro dele. O Espírito... Sabe o que nós cantamos aqui hoje várias vezes? Ele é o leão de Judá. Já viu quanto poder há no nome de Cristo? Eu não sei se você já viveu essa experiência de você chegar num lugar que tinha tanta opressão, que tinha tanto demônio, que só em falar a palavra Jesus Cristo, as pessoas manifestavam e queriam se afastar de você. Já passou por esse processo? Esse é o poder que há no nome, que está com você e que está comigo. Diga glória a Deus. Diga, eu não ando sozinho. Eu ando com Todo-Poderoso. E eu quero te falar uma coisa. Se você crê na parte negativa do Evangelho, qual é a negativa? Que é aquilo tudo que ele levou de ruim. Você tem que crer na parte positiva. Que é que ele te deu toda a riqueza, todo o reinado, toda a autoridade, todo o poder. Você sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, todo o poder é me dado no céu e na... Aí ele olha para os discípulos, para mim e para você e fala, ide. Mas como é que é esse ide? É ide com todo o poder que foi dado a ele no céu e na terra. Esses dias eu escutei o testemunho de um pastor, e me corrija se eu estiver errado aqui, porque o testemunho mexe muito comigo e eu vou viajando nele. Se eu não me engano, ele abriu 23 ou 26 igrejas. Eu falei, já chegou a hora do Pão da Vida abrir mais igreja. Mas não foi só isso que me impactou. É que ele abriu essas igrejas no Afeganistão. Aí eu falei, então tá ruim para mim demais. Mas não foi só isso que me deixou impactado. É que ele é cego dos dois olhos. Aí a palavra que o pastor André se cumpriu, pregou aqui, se cumpriu na vida dele e na nossa. Ele não anda por vista, mas ele anda por visão. E quem deu esse testemunho não entrou em detalhes, mas eu tenho certeza e vou ampliar o testemunho para você. Será que não teve dia que os caras não tentaram pegar ele? Porque eu descobri uma coisa, nessas andanças minhas com pastores e missionários. O Islã
ceva você, te alimenta, faz você ficar robusto para fazer um sacrifício lindo, para ter um ritual da morte do crente. Eu fiquei igual você assim. Imagina você trancado numa jaula, recebendo filé mignon, bife a cavalo todo dia para ficar bem gordinho, recuperar a ferida, ele faz fisioterapia em você, mas já está tudo organizado para o cerimonial do teu sacrifício. Mas sabe o que me chamou a atenção? Nem a ceva, nem o tratamento, nem a perspectiva de morte, nem nada impediu que esse pastor pregasse o evangelho e abrisse 26 igrejas. Pergunta para o teu irmão, por que tu não abriu tua casa ainda? Fala assim, pergunta para ele, não abriu tua casa ainda porque bobo? Fala, bobinho, não abriu não? Aí, de repente, você está falando assim, pastor, eu não abri minha casa, porque minha casa é simples. Eu não abri minha casa porque eu não tenho sofá. Eu não abri minha casa porque eu não tenho geladeira. Não, você não tem sofá porque você não abriu. Porque se você abrisse para o Rei da Glória entrar, porque se você abrisse para a noiva entrar, Deus teria tocado em alguém e teria falado, pô, tem um sofá para te dar, cara, tá lá em casa parado. Deus teria tocado em alguém e teria falado, rapaz, tu sentiu um coração sair da tua casa onde comprar uma Frost Free. Aquela que tu encosta na porta, ela faz paz do Senhor. Você acha que não? Eu vou comprar uma dessa, eu vou programar toda vez que eu encostar ela, paz do Senhor. Tem gente que fala assim, pastor, eu não estou ofertando porque eu não tenho. Não. Na verdade, você não tem porque você não oferta. Porque a lei da semeadura e o mundo, o universo celestial, é pela fé. Tanto é que na Bíblia não está escrito que sem orar é impossível agradar a Deus. Sem jejuar é impossível agradar a Deus. É claro que orar é bom, jejuar é bom. Mas está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Vou chegar no tópico 2 agora. Será que o Claudinho está te agregando muito, não? Eu peço para ele afastar um pouquinho. O Claudinho é muita sabedoria. Para andar com ele tem que estar atento, meu filho. Diga aleluia. O acelerador das bênçãos é a nova e eterna aliança. Eu queria falar com você sobre computador. Eu agora me vi obrigado a trocar de telefone, né, Vitor? Porque o meu telefone começou a travar. Por quê? Porque eu não joguei tudo para a nuvem. E aí aconteceu uma série de coisas. O meu telefone e o seu, ele precisa atualizar. E a cada um ano, se você trabalha com a Apple, eles forçam para te vender um novo, sim ou não? Então eu entendo que a cada ano, você tem que trocar de telefone ou atualizar o seu telefone. Mas eu e você temos uma linha direta, um telefone com Deus, que não precisa mais atualizar, porque a nova versão que chegou é para sempre. Xarabacanta. Que isso, pastor? Nós talvez nem esteja no estudo da célula que você vai ler. Eu vou repetir para você. A nova versão que o Pai mandou para você, que quando você pega e fala aleluia, não é alô? Não precisa atualizar. É uma nova aliança que não precisa de atualização. Ela é nova, é um novo e vivo caminho. Mas como? Para sempre. Olha isso, Beto. E tem gente que ainda encontra comigo na rua e fala, mas você ainda está na igreja. Eu falei, rapaz, a minha atualização não acaba. Ela se renova a cada manhã. Fala, você tem um iPhone que não tem limite. Diga a minha nuvem e a tua
não sei o tamanho dela. Porque agora a gente teve problema lá numa das empresas, a gente teve problema. Qual foi? De armazenamento de espaço no servidor. Aí o rapaz falou, compra um que é não sei quantos terabytes. 110. Aí eu, dentro da minha limitação humana, eu falei, vou botar o nome dele de A Eternidade. Eu sou limitado. Porque quando se tange, quando trata de Deus e você, não tem limite. Aloysio, a tua nuvem de armazenamento hoje, ela não tem mais limite. Tanto é que me prova isso na Bíblia. Eu te provo, é bíblico. Eu vou te falar, é atualização de telefone celestial, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou, não tem limite. Esse dia eu escutei um cara falar que ele vinha pegar a cesta básica na igreja, e glória a Deus que tem cesta básica, diga amém. Mas ele falou que um dia ele dobrou o joelho e falou, Senhor, muda a minha história. E ele falou que Deus abriu uma porta para ele, e hoje ele distribui, só ele, mais de 100 cesta básica. Eu tenho orado a Deus, irmão, nós precisamos implantar nessa igreja aqui, projeto social. Nós temos que ser uma igreja poderosa, nós temos que ser uma igreja relevante, e nós temos que ser uma igreja atuante. Não adianta a gente pegar esse prédio bonito, deixar ele lindo, 5 estrelas, se não tem projeto social. Se não atingimos irmãos, se não alcançamos irmãos, se não fazemos os irmãos provar de algo novo. Sabe qual é o problema de muita gente? Que acha que só o povo de Israel tem direito a essa aliança. Robério, você não tem mais para onde ir, meu irmão. Quando eu subir, a tua mão vai estar agarrada na minha. E nós vamos rasgar o céu. E ele vai nos levar, diga aleluia. Agora, sabe o que é mais poderoso? Começou numa célula na casa dele. E sempre alguém falava, ele não vai no culto. Eu falava, vai. Eu já vejo ele lá. Aí depois vinha outra voz e falava, ele ainda não foi no encontro. Eu falava, vai. Eu já vejo ele lá. Quem crê que ele vai? Quem crê que ele vai? Faltando mão para o alto. Jeremias 32, 40 e 41. Não fica impactado não, a aliança que nós temos, ela não se desfaz mais. Ela é, eu não sei se existe essa palavra, me permita os professores de português, ela é incancelável. Ela não cancela mais. Presta atenção. Farei com eles aliança. Papo de Deus contigo é para sempre. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o quê? Calma que ainda não acabei. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei o... Plantá-lo-eis firmemente nesta... de todo o meu coração e de toda a minha... Aliança eterna não vai deixar de fazer o bem para você ficar atento. Meu irmão, sabe como é que Deus muda a tua história? Sabe como é que Deus faz você temer a Ele? Quando o favor dEle te alcança. Eu falei para um amigo meu hoje, falei, irmão, é muito favor de Deus na tua vida. Que é isso, pastor? Muito favor de Deus. Tem gente que não consegue vender nada. Tudo que ele bota na internet vende. Eu queria lembrar a palavra Esther, lembrei. Trava aí, vai para Esther, capítulo 5. Eu vou te mostrar uma coisa. Segura o pai e o filho aí. Capítulo 5. Vamos para o versículo 1.
mesma versão. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do... Qual foi a atitude de Ester? Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior. Sim ou não? E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou aos seus olhos... Ela alcançou o quê? Aí está dizendo favor? Está dizendo favor aí? Graça, favor. E ela alcançou favor, graça, diante do... Está escrito aí, ó. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. O rei apontou para Ester com cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Sim ou não? Então o rei lhe disse: que é que tens, a rainha Ester, e qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Eu quero te ensinar 3 coisas aqui que Ester fez. Vestiu suas roupas reais. Segunda coisa que Ester fez. Isso aqui eu não sei se você sabe, mas existe uma coisa na Bíblia que é muito boa, que é como se fosse alegoria. Isso aqui é uma alegoria para você entender o que Deus está fazendo na vida da Ester e fez na tua e na minha. A Bíblia diz que ela se posicionou de frente para o rei. Toda vez que você para de olhar para o seu problema, toda vez que você para de orar para as coisas, olhar para as coisas que você acha e se posiciona de frente do Rei da Glória, ele coloca o cetro de ouro para você tocar. E toda vez que você toca nesse cetro de ouro, ele fala para você: você pode me pedir até a metade do reino que eu te darei. Pastor, resume para mim o exemplo do pai do filho pródigo. Eu não sei se você parou para pensar nesse texto algum dia. Esse pai aqui não recebeu o filho jogando no rosto dele o que ele gastou, o que ele fez de errado, o que ele tinha de ruim. Esse pai aqui, que representa o nosso Pai Celestial, ele recebeu o filho com um abraço. Eu não sei se você está afastado, eu não sei se você está longe, mas Deus manda te dizer hoje, Ele está com braços abertos, você que está em casa, Ele está com braços abertos, pronto para te receber. Um segundo exemplo é o exemplo do pastor e da 100ª ovelha. Eu não sei não, irmão, mas esse negócio de ovelha é muito profundo na terra. Tem ovelha que o pastor, se não tiver ligado com Deus, ela entorta a boca dele. Aqui não, graças a Deus, meu povo aqui é um povo abençoado. Diga aleluia. Mas tem ovelha que ela sobe onde não tem que subir, que ela entra em buraco que ela não tem que entrar, que ela enfia o pescoço onde ela não pode nem pensar em enfiar. E tem ovelha que... Mas aí, irmão, de repente você está lidando com um pastor que é igual esse pastor aqui. Faltou exatamente essa ovelha que dava trabalho. Mas sabe uma coisa? Eu aprendi uma coisa. Sabe por que que o pastor descobriu que a ovelha estava faltando? Porque ele contava. Ele tinha contabilidade daquilo que Deus colocou na mão dele. Ele tinha ciência do que Deus tinha colocado na mão dele. Você, quando falta alguém da tua célula, você fica assim: faltou fulano. Fulano não veio. Eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ela. Ou quando você falta alguém, você fala: graças a Deus, Maria Aparecida. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos.
A tua prosperidade dá prazer em Deus. Pastor, fala para mim disso. Aprende uma coisa. A miséria, a pobreza, a falência não glorifica a Deus em nada. Tanto é que Deus declara aqui na palavra dele, que no Salmo 35, 27, que a tua prosperidade dá prazer nele. Sim ou não? Quantos creem nisso? Jeremias 33, 9. Isso. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe. As pessoas vão olhar para você, vão tremer, sabe por quê? Porque elas vão ver que você tem tanta paz. Elas vão tremer, sabe por quê? Porque elas vão ver que o Deus do impossível é quem acelerou a tua vida em 2022. Pastor, você está falando isso para mim, pastor? Você não sabe da minha situação. Irmão, preste atenção, a última resposta é a que sai dos lábios do Senhor. Eu escutei um testemunho esses dias de um irmão que tem uma empresa lá em Goiânia, e ele trabalha com tecido e elástico. Elástico. Você vai fazer um short, tem que ter elástico, sim ou não? Tem costureira aí? Tem dono de confecção aí? Só a Ana? E aí, o gerente da fábrica ligou para ele, falou assim, irmão, eu estou com muita caixa, mas muita caixa de elástico, e eu preciso vender. Ele chegou para o gerente e falou assim, amigo, é impossível vender esse elástico aqui. E aí o gerente olhou para ele e falou assim, não, você não está entendendo. Manda aqui, assina aqui, que eu vou mandar para o seu depósito, e você fica aí em consignação, e você paga do jeito que você puder. Ele falou, olha, crente, né? Sempre atento às oportunidades que Deus abre. Falou, se é assim, então manda. Ele recebeu a carga do elástico, tipo, no dia 22, no dia 25 se instaurou o Covid em Goiânia. Quando se instaurou o Covid, começaram a fazer? Aí acabou o elástico da? Quem é que tinha caixas e milhares de caixas? Ele. A fábrica não tinha, os fornecedores não tinham, mas ele tinha. Forneceu elástico para Goiânia todo, para os estados que tinham em volta, ampliou o depósito dele, ampliou a empresa dele, comprou chácara, comprou casa nova e comprou carro zero. De repente você está até falando assim, gente, mas é o elástico. Não. É o favor de Deus. É a bondade de Deus. Pastor, fala para mim, pastor. Salmo 23, 6. Eu falo isso aqui sempre para você. Salmo 23, 6. Tem Bíblia aí? Vamos lá, no 3. Repita comigo. Salmo 23, 6. 1, 2, 3. Ali está dizendo só segunda? Ali está dizendo só quarta? Ali está dizendo todos os? Último ponto para a gente entrar na ceia. O acelerador das bênçãos é a bondade do Senhor. A bondade de Deus está sempre fluindo sobre a nossa vida. O problema é que nem sempre desfrutamos dela. E o que impede o desfrute da bondade de Deus? É a crença errada sobre Deus. Que isso, pastor? Nunca pense que Deus começou a ser bondoso com você no momento em que você creu que é justo pela fé. Ele já era bom antes,
mas você não desfrutava. E o motivo são crenças erradas. Por isso Paulo afirma que nós acessamos a graça pela fé. Romanos 5, versículo 1 em diante. Preste atenção comigo aqui. Justificado, pois, mediante a... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela... Acesso a quê? A esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é... Você sabe por que tudo na igreja, no reino, é acessado pela fé? Você sabe por que Deus está te ensinando aqui que tudo é pela fé? Porque senão vai ter gente dizendo que foi pelo braço, vai ter gente dizendo que foi pela capacidade, vai ter gente dizendo que foi porque ele era melhor naquilo. Não, 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 não. Quando você reconhece que tudo é pela fé, eu sei que é confrontante isso. Pastor, mas e tudo que eu fiz, tudo que eu estudei? Meu irmão, se você só vai acessar as riquezas do reino pela fé. Tanto é que ele escreveu, sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 5, lemos que a esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nós. Quando nós sabemos que somos amados, a esperança explode no nosso coração. Diga aleluia. Quando ficamos conscientes do amor de Deus, mais certeza temos que a esperança chegará e se realizará. Meu irmão, eu preciso te falar uma coisa aqui nessa noite, que você precisa levar isso com você daqui. Isso aqui é tremendo, Rosa. Espere no Senhor coisas tremendas para esse ano. Irmão, coisas boas vão acontecer com você. As tribulações, o que você tem passado, não tem capacidade para impedir o agir de Deus na tua vida. Que isso, pastor? Fala isso para mim. Irmão, aconteceu a mesma coisa com Josué e Calebe. Foram eles, junto com outros homens, para espiar uma terra. Uma terra que a Bíblia fala que ela mana leite e... Mas qual foi o relatório dos 10 e qual foi o relatório dos 2? E eu pergunto para você hoje, com o maior carinho, com todo amor no meu coração, qual tem sido o teu relatório? Para pensar um pouquinho. Se eu fosse pelo relatório do mundo, eu estava em casa usando equipamento que a Glória poderia me emprestar. Você que está em casa aí, ó. Mas eu posso te contar um segredo? É exigir das minhas caras? Não, é de mim mesmo, né? Eu posso te contar um segredo? Eu não aguentava mais ficar longe da vida da igreja. Eu não aguentava mais, não conseguia olhar e ver o Aloísio, a Nilda, o Carlos, os irmãos que aqui estão, o Rubinho. Deus colocou no meu coração agarrar no Rubinho. Agora, Rubinho, você vai ter que me aturar, diga aleluia. Nós vamos ver Deus transformar a sua história numa história de vitória. Diga, o Senhor é bom. Meu irmão, sabe o que acontece? Ou você crê no que está escrito em Hebreus 11:1, ou você vai passar mais um ano sem provar da plenitude do que Deus tem para você. Isso aqui tem que andar com você 24 horas. Isso aqui tem que amanhecer com você, tem que entardecer com você e tem que anoitecer com você. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vou repetir. A fé é a certeza das coisas que se... e a convicção
de fatos que não se vê. Sabe qual é o problema de quem só anda pelo que vê? Ela sempre tem problemas. Porque Deus age diferente de quem vê. Deus age pelo que você crê. Deus é movido pela sua fé. Que tipo de fé? Que tipo de postura você tem tido nos dias de hoje? Ou quando você levanta para enfrentar um desafio, você para, se prostra, ou você acorda mais cedo, toma aquele banho maravilhoso, faz aquela barba linda e fala, olha, todo mundo está dizendo que não, está tudo cooperando para que não dê certo. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E na Bíblia está escrito, na minha Bíblia está escrito, que o meu Deus é um Deus que abre a janela do céu e derrama sobre nós uma bênção tal que dela nos advém a maior. Diga abastança. Diga, eu vou emprestar e não tomarei emprestado. Isaías 54, 1. 1, 2 e 3. Isso aqui é muita revelação para você. E para mim também. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casa ou da casada, diz o Senhor. Olha só, versículo 2, para mim e para você sair daqui hoje, se preparando para o que vai acontecer. Alarga o espaço da tua... Sabe o que quer dizer isso aqui? Se prepara, Tayane. Se prepara, alarga os espaços, vai, eita Roberto, vai pegando as estacas, vai se preparando, vai se projetando, alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Eita Deus grande, porque transbordarás, para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades a... Primeira coisa aqui, essa palavra aqui, por que foi para a mulher estéril? Porque você sabe que a mulher estéril, geralmente, algumas entram no processo de depressão. Então a primeira palavra é, tudo que era estéril na tua vida, vai começar a gerar. Eita! Tudo que estava travado, seco na tua vida, vai começar a mudar. E aí Deus está dizendo para mim e para você aqui, Valéria, presta atenção, alarga as estacas. Pode arrumar um lugar para já ampliar aquele lugar, diga aleluia. Agora, irmão, eu não sei você, né? Eu nunca vi ninguém alargar a estaca, sentado, e dizendo, ninguém me ama e ninguém me quer. O pessoal pode subir do louvor. Eu nunca vi ninguém estender estaca sem se posicionar e se preparar. Você está preparado? Eu vou lançar aqui 5 palavras para você e você vai receber ela. Quantos creem nisso? A primeira é, presta atenção, olhe para mim aqui. Alarga o espaço da tua tenda antes de crescer. Declare a bênção antes de vê-la. Conte, cante, declare antes dos filhos nascerem. Prepare-se para a bênção que está vindo. E por último, espere por muitas coisas boas.